Vamos então ao 6º capítulo, Vida Espírita, Espíritos Errantes. Estamos na questão 223. A alma reencarna imediatamente após sua separação do corpo? Algumas vezes, imediatamente. Porém, na maioria das vezes, após intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Sendo a matéria corporal menos grosseira, o espírito encarnado usufrui de quase todas as suas faculdades de espírito. Seu estado normal é o de vossos sonâmbulos lúcidos. Olha que interessante, quando eles colocam aqui, a alma reencarna imediatamente, algumas vezes. Vai depender da necessidade, vai depender do aprendizado. Nós vamos ver um reencarne rápido, né, no livro Entre a Terra e o Céu. O Júlio desencarna, é uma criança, desencarna com 8 anos. Pouco tempo depois ele reencarna de novo, vai viver 2 anos e desencarna. Nós, pela necessidade de recompor o perispírito, pela necessidade de aprendizado dos pais, por uma série de questões. E nós vamos ver no livro Sexo e Destino, o mentor que está ali, ele vai preparar o seu reencarne e ele está no plano espiritual desde 1700 e alguma coisa. Então ele já está há quase 300 anos ali no plano espiritual e é aí que ele vai preparar o seu reencarne. Então é uma questão da necessidade, do aprendizado, mas uma das coisas muito interessantes que ele coloca aqui é acerca dos mundos superiores, os outros planetas, né? Mundos felizes, né? Mundos superiores ao planeta Terra, que é de provas e expiações. Ele coloca aqui, nesses mundos, sendo a matéria corporal menos grosseira, porque a matéria desses planetas ela é mais etérea. Vamos lembrar que o nosso perispírito é matéria, uma matéria sutil, uma matéria mais leve, menos densa, mas é matéria. O nosso corpo físico é extremamente denso, né? Por isso que eu gosto de comparar com o escafandro antigo, porque nós temos chumbo nos pés. A gente está preso, a gente está, né, com uma certa forma, a gente vai ver nos evangelhos, quando se coloca que se amarrem-lhe as mãos, né, e se joguem no pranto e ranger de dentes, está falando da reencarnação. Nós estamos amarrados, né, e nós estamos aqui num lugar de dor, né, num lugar de ranger de dentes. Então, quando eles colocam aqui sobre os espíritos que estão em planetas, em mundos superiores, ele coloca a matéria é menos grosseira, mais sutil, mais etérea. Então o espírito encarnado usufrui quase todas as suas faculdades de espírito. Aqui no planeta Terra nós estamos presos, nós estamos como que chumbados no chão. Então nós temos muita dificuldade de usufruir as capacidades que temos como espírito. Quando nós nos desdobramos, né, no sono, nós estamos muito mais livres, né? Nós estamos muito mais, digamos assim, com todas as nossas percepções mais ativas. Que se torna a alma no intervalo das encarnações? Espírito errante, que aspira um novo destino. Ele espera, ele aguarda esse novo destino para continuar aprendendo. Vamos lembrar que quando nós estamos falando de espírito errante, que está na erraticidade, nós estamos falando do errante no sentido de vagar. A erraticidade, que é o plano espiritual onde nós estamos, todos nós, porque é o plano onde os espíritos desencarnados necessitam reencarnar na Terra para continuar aprendendo e continuar estudando. Então, esperando um novo destino, aguardando pelo novo aprendizado. Qual pode ser a duração desses intervalos? Então, nós vamos ver eles respondendo de algumas horas, que seria o tempo mais curto,
nos livros que eu li, não lembro de ter nenhum com um tempo tão curto assim, mas os espíritos estão colocando, pode acontecer ele desencarnar em algumas horas, reencarnar, que seria o extremo do mais curto, há alguns milhares de séculos, né? Que seriam ali milhares de séculos, 100 mil anos. São os exemplos, ali o exemplo maior de prazo. Como eu comentei, nós vamos ver nesses livros que eu comentei, poucos anos, no caso do Júlio, né, no Entre a Terra e o Céu, nós vamos ver na Marita também, em Sexo e Destino, são poucos anos ali, ela desencarna e logo ela reencarna na mesma família, ela vai reencarnar como filha da irmã para continuar a história, para que o processo que havia sido planejado no plano espiritual de acerto daquela família, daquelas pessoas que estavam encarnadas ali no plano familiar, pudesse dar continuidade. Então nós vemos poucos anos. E vemos no caso desse mentor também no Sexo e Destino, que está com quase 300 anos que ele tá no plano espiritual. E nós vemos os espíritos colocando que vários espíritos que estavam presos há muito tempo começaram a reencarnar na Terra, né, no final dos anos 90, por ser a última chance de poderem, espíritos muito difíceis, né, espíritos trevosos que estavam trancados há vários e vários séculos, que passaram a reencarnar para poder ter a última chance de vir ao planeta Terra. É o que ele está colocando aqui, de algumas horas, mínimo, a milhares de séculos, né, máximo. De resto, não há um limite extremo, cada caso é um caso, propriamente dito, demarcado para o estado errante, né, o tempo que o espírito fica na erraticidade, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que, no entanto, nunca é perpétuo. Não vai ficar na erraticidade, ele vai reencarnar, vai aprender até que tenha aprendido, melhorado, sublimado, né, se elevado a ponto de não precisar mais vir para a Terra e para planetas melhores, onde vai ter reencarnações, como ele coloca aqui na 223, né, encarnações mais rápida. Nos mundos superiores a reencarnação é quase que sempre imediata, ela é mais rápida. O espírito sempre procura, cedo ou tarde, recomeçar uma existência que serve à purificação de suas existências precedentes. Kardec continua. Essa duração está subordinada à vontade do espírito ou pode ser imposta como expiação. É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas para alguns ela é também uma punição infligida por Deus. Né? Para alguns espíritos, a volta pode ser, né, uma punição, uma necessidade de reparação, uma necessidade de se limpar aquilo que fez numa determinada vida. Pode ser só uma prova, provar que aprendeu a lição. Então, é uma consequência do livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio para podermos escolher voltar, ou, se tivermos merecimento para isso, nós vamos ver mais para frente, escolher ficar mais tempo para aprender. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas para alguns ela, né, a reencarnação, é também uma punição infligida por Deus. Outros pedem que seja prolongada. O que é prolongado? O intervalo no plano espiritual é prolongado porque o espírito está aprendendo mais no plano espiritual. Vamos lembrar André Luiz. André Luiz fica um tempo no plano espiritual porque ele está aprendendo e aprendendo muito. A gente começa vendo André Luiz com seus pensamentos, seus sentimentos no nosso lar, que começa com ele no umbral,
e vamos vendo a sua elevação, o seu aprendizado, que ele vai transferindo para nós esse conhecimento, e vamos chegar lá no livro E a Vida Continua, que é o último da vida no mundo espiritual, o espírito já assistindo, olhando, analisando as coisas que estão acontecendo, um espírito completamente diferente. Depois disso ele escreve Desobsessão, que é um livro para médiuns, né, para o trabalho da mediunidade, um espírito completamente diferenciado daquele que nós acompanhamos no nosso lar. Então ele aprende muito no plano espiritual, por isso ele fica um tempo no plano espiritual. Então, outros pedem que seja prolongada, a vida no mundo espiritual seja prolongada para continuar estudos que só podem ser efetuados com proveito na condição de espírito livre, que é o caso ali do André Luiz, que se ele não tivesse na erraticidade, né, não tivesse ali fora do corpo, ele não poderia aprender o que ele aprendeu e não teria, né, não passaria para nós esse aprendizado, os ensinamentos. A obra do André Luiz como obra complementar aos estudos de Kardec é fantástica. Nós vamos ver todos os livros, uma explicação, um acontecimento que vai explicando tudo que nós vemos, tanto no livro dos Espíritos, como no livro dos Médiuns, como no Céu e Inferno, né? Nós vamos ver as explicações para tudo. A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Não, pois há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório. Já dissemos, em seu estado normal, o espírito é livre da matéria. Então nós vamos lembrar aqui a 132, né, quando eles perguntam qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. E eles respondem: Deus lhes impõe a encarnação com a finalidade de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, uma necessidade de reparar erros, para outros uma missão. Vêm aqui em missão, eles não precisam mais reencarnar, eles vêm realizar um trabalho. E para todos nós, né, prova e expiação. Prova para provar aquilo que aprendeu, porque o nosso planeta é um planeta de provas, e expiação para limparmos, acertarmos os erros que cometemos. Então eles colocam: a erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Não, pois há espíritos errantes de todos os graus. Então aqueles que estão como provas, aprendendo e fazendo as suas provas e expiações, que estão acertando os erros que cometeram, e aqueles que estão em missão. Tem todos os tipos de espíritos que estão aqui. A encarnação é um estado transitório. Já dissemos, em seu estado normal, o espírito é livre da matéria. Pode-se dizer que todos os espíritos que não estão encarnados são errantes? Os que devem reencarnar, sim. Aqueles que precisam reencarnar na Terra, que estão ligados à Terra por necessidade de aprendizado e de acertos, são espíritos errantes. Então é o que ele diz aqui: os que devem reencarnar, sim. Mas os espíritos puros que atingiram a perfeição não são errantes, seu estado é definitivo. Aqueles que já estão em outros planos, né, que já estão em planos mais elevados, que são os espíritos puros, que já se elevaram, já aprenderam, não têm mais erros para expiarem, já aprenderam tudo que este planeta podia ensinar, não precisam mais voltar à Terra, então por isso não estão mais na erraticidade, estão acima deste patamar. Aí o Kardec coloca uma nota aqui. No que diz respeito às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, os quais percorrem sucessivamente à medida que se purificam. Como estado
podem ser encarnados, isto é, unidos a um corpo, errantes, isto é, desprendidos do corpo material e à espera de uma nova encarnação para aprimorar-se, espíritos puros, isto é, perfeitos e que não têm mais necessidade de encarnação na Terra, vão encarnar em outros planos mais elevados. De que maneira os espíritos errantes se instruem, já que certamente não o fazem da mesma maneira que nós? Estudam seu passado e buscam meio de elevar-se. É uma análise da existência. Olha como é interessante. E vamos lembrar de novo o André Luiz, porque o André Luiz ele está ali o tempo todo, principalmente em Nosso Lar e Nosso Lar Mensageiros, lembrando da sua encarnação, lembrando dos filhos, lembrando da Zélia. Aí nós vamos ver ele dando uma declaração ali quando começa os mensageiros, colocando que ele já a vê como irmã, ele a vê como companheira, não vê mais como esposa, como a gente vê o tempo todo ele vendo ali no Nosso Lar, né, no final do Nosso Lar, que ele fica ali revoltado por ela ter se casado de novo, e aí ele entende, ele acerta isso. Então nós vemos todas essas passagens de aprendizado dele, analisando a última existência, analisando a existência dele como um médico, né? Porque André Luiz é pseudônimo, como um médico famoso, um médico que se dedicava à ciência, que se dedicava ao estudo. Repetindo aqui, estudam o seu passado e buscam o meio de elevar-se. Eles, né, os espíritos, vêm, observam o que se passa nos lugares que percorreram, escutam os discursos de homens esclarecidos e os conselhos de espíritos mais elevados que eles, e isso lhes dá percepções que não possuíam. Então nós vamos ver que os espíritos passam nos lugares que percorreram. Então nós vamos ver o Chico, por exemplo, lembrando de quando ele foi Flávia, quando ele está psicografando há 2000 anos, de quando ele foi Lívia, quando ele está psicografando o Ave Cristo, né? Nós vamos ver o André Luiz nos retratando, nos colocando discursos e estudos que ele faz lá no plano espiritual. E nós vemos os espíritos nos colocarem que no nosso evangelho no lar são trazidos os espíritos que nos são afins, aqueles que são da nossa família espiritual, e são trazidos outros espíritos para estudarem, para escutarem, para participarem do nosso evangelho. Nós vamos ver nas palestras que hoje são virtuais, né? Não se pode mais fazer a palestra por causa da pandemia, mas quando se podia fazer as palestras, aqueles que são clarividentes colocavam que a casa estava lotada de espíritos que vinham assistir a palestra, que vinham aprender. Tem uma passagem do Chico, e logo no começo, Pedro Leopoldo, perdão, quando o Emmanuel pede para ele ler, esclarecer e falar sobre o Evangelho, nós vamos ver que ele fala sozinho, ele começa o trabalho na casa espírita, não vem ninguém, as pessoas se afastam, ele está sozinho ali na casa dele, né, fazendo o trabalho espírita. Aí ele fala para o Emmanuel: eu vou parar, porque não tem ninguém aqui, eu vou ficar falando para as paredes. Aí o Emmanuel fala para ele: aguça o teu olhar, porque o Chico tinha todas as mediunidades, né? E aí a hora que ele aprimora, ele enxerga o plano espiritual, ele vê que tem milhares de espíritos que estão ali estudando com ele. Então ele estava falando para uma multidão de espíritos desencarnados, que vinham aprender com ele acerca do Evangelho. Então escutam os discursos de homens esclarecidos, vinham escutar os do Chico e os conselhos de espíritos mais elevados que eles. Isso lhes dá percepções que não possuíam. Os espíritos conservam algumas das paixões humanas, né, das imperfeições humanas,
Ao perderem o seu envoltório, os espíritos elevados abandonam as mais paixões, né, as imperfeições, guardando apenas as boas, isso os elevados. Mas os espíritos inferiores as conservam, pois do contrário seriam da primeira ordem. Se eles não as conservassem, eles seriam espíritos elevados. Então os espíritos inferiores conservam as suas paixões, conservam os seus vícios, né, e às vezes não conseguem ficar no plano espiritual. Voltam para a Terra para vampirizar aqueles que fumam, vampirizar aqueles que estão comendo, porque não conseguem ficar longe do açúcar, não conseguem ficar longe da comida, não conseguem ficar longe do cigarro, do álcool, de drogas mais pesadas, né? E voltam para a Terra e ficam vampirizando os encarnados. Por que ao abandonarem a Terra, os espíritos não deixam nela todas as suas más paixões, uma vez que lhes reconhecem os inconvenientes? É uma pergunta interessante. Olha a resposta. Encontras neste mundo pessoas que são excessivamente invejosas. Acreditas que ao deixá-lo elas perdem esse defeito? Só deixaram o corpo, só deixaram uma vestimenta, continuam as mesmas. Após a partida da terra, sobretudo para os que tiveram paixões muito acentuadas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve e os expõe a todas essas coisas más, pois o espírito não está inteiramente desprendido. Ele apenas entrevê por alguns momentos a verdade, como que para mostrar-lhe o bom caminho. Então, por similaridade, por sintonia, ao desencarnarem vão se encontrar, vão estar com espíritos que sentem, que pensam igual a eles, né? Nós vemos isso muito na obra de André Luiz. Nós vemos, né, as regiões terríveis, né, dos abismos ali, comandado por dragões no livro Libertação, né, comandado por justiceiros. E aí nós vemos os espíritos sendo atraídos para essas regiões, né, das furnas por sintonia, né, por similaridade, mesmos sentimentos, mesmos pensamentos. São atraídos como um imã. O espírito progride no estado errante, e aí de novo, né, a gente volta lá para a questão 132, acerca de que o espírito precisa encarnar para progredir, para melhorar, porque aprende mais encarnado. Mas eles respondem aqui de novo. Pode melhorar muito, sempre segundo sua vontade e desejo, mas, aí vamos lembrar de novo a 132, mas é na existência corporal que põe em prática as novas ideias adquiridas. E aqui nós vamos lembrar de novo também, vamos voltar aqui a 196, quando eles perguntam do fato que os espíritos só podem aprimorar-se sofrendo as tribulações da existência corporal, segue-se que a vida material seria uma espécie de filtro ou de depuratório por onde devem passar os seres do mundo espiritual para alcançarem a perfeição. Os espíritos respondem sim, é exatamente isso. A vida no plano material, a vida aqui na Terra é um filtro, é uma limpeza, é uma depuração. É isso que eles estão colocando aqui. Ele pode melhorar no estado de erraticidade no plano espiritual, pode melhorar muito, segundo a sua vontade e desejo, mas é na existência corporal que põe em prática as novas ideias adquiridas, porque é aqui que nós passamos pelo estudo, pelo aprendizado, pelo filtro, pela peneira, né? As provas fazem com que a gente mostre para nós e para os nossos mentores, nossos professores, aquilo que verdadeiramente aprendemos. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Mais ou menos, conforme seus méritos. Sofrem com as paixões cujos princípios conservaram, ou são felizes, segundo sejam mais ou menos desmaterializados. No estado errante,
o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz. Então, ele procura os meios de alcançá-lo, mas nem sempre lhe é permitido reencarnar à sua vontade, o que acaba sendo para ele uma punição. Aí nós voltamos aqui a 224b, quando ele diz: essa duração está subordinada à vontade do espírito ou pode ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio, né? Então, é o que eles estão colocando aqui. Os espíritos são felizes ou são infelizes? Mais ou menos, conforme seus méritos. Como Jesus coloca, ao homem lhe será dado conforme as suas obras. Nós seremos reconhecidos pelos nossos frutos, como as árvores, pelos frutos que dão. Sofrem com as paixões, né, cujos princípios conservaram, ou são felizes segundo sejam mais ou menos desmaterializados, né? Quanto mais estão desligados da matéria, estão desapegados das coisas do mundo, das pessoas, né, do consumir, do ter, né, dessas ilusões que não nos levam a nada. No estado errante, quer dizer, na erraticidade, né, na necessidade de reencarnar para aprender, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz. Ali ele vê o que ele precisa aprender, então ele pede: olha, eu quero nascer como mulher porque eu preciso aprender a ser mãe, eu preciso aprender a renúncia, eu preciso aprender a abnegação. Ou eu quero nascer com determinadas, digamos assim, necessidades especiais, né? Paraplégico ou de alguma outra forma, para mostrar a minha capacidade de resiliência, para mostrar a minha capacidade de superação, porque eu ainda não passei por uma prova de superação. Então o espírito vai ali pedindo e colocando as necessidades que ele precisa passar como prova. Expiação é diferente. A expiação é a lei de ação e reação. Quando nós causamos uma dor ao outro, aí precisamos passar por aquela mesma dor para sentirmos o que fizemos, e a isso nós damos o nome de expiação. E aí ele continua: então ele procura os meios de alcançar esse aprendizado, né, de alcançar essa forma de poder aprender e de entender, mas nem sempre lhe é permitido reencarnar à sua vontade, o que acaba sendo para ele uma punição, porque às vezes ele precisa limpar o terreno que sujou, vir aqui acertar contas, acertar arestas, para depois poder vir na reencarnação que ele está pedindo para aprender aquilo que ele quer aprender. No estado errante, os espíritos podem ir a todos os mundos. Isso é interessante, né? E nós vamos ver que no livro, é um livro singelo, é um livro lindo, muito engraçado, eu já comentei sobre esse livro, que é Cartas de uma Morta, onde a mãe do Chico Xavier, né, pede, né, quando ela desencarna, ela pede para conhecer outros mundos, e aí ela vai descrevendo os outros planetas, como é a vida nesses planetas. É um livro muito interessante. Tem um nome, né, porque são cartas da mãe dele. Ele recebe este livro antes do Parnaso de Além Túmulo, que é o primeiro livro dele, do Chico, que é publicado em 1932. Ele já recebia desde os 17 anos essas cartas, né, essas colocações da mãe dele, que ele junta e ele publica como segundo livro, né? Cartas de uma Morta é o segundo livro publicado dele, muita gente não conhece, mas ele é engraçadíssimo, é muito interessante, embora esse título, né? Então vamos lá. Os espíritos podem ir a todos os mundos? Depende do merecimento, né? Tendo o espírito deixado o corpo, ele ainda não se acha completamente desprendido da matéria e ainda pertence ao mundo onde viveu ou ao mundo do mesmo grau, a menos que durante sua vida ele se tenha elevado, ele tenha se modificado, tenha se elevado. Então ele tem merecimento para poder assistir uma aula, aprender, participar, né, de aprendizados, digamos assim, em outros lugares. É a esse objetivo que deve voltar-se, do contrário, jamais se aperfeiçoaria.
Ele pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. Nada mais faz, por assim dizer, do que entrevê-los, e é isto que lhe desperta o desejo de tornar-se melhor para ser digno da felicidade que neles se desfruta e para poder habitá-los mais tarde. Então, se houver merecimento, aí no caso nós vamos ver da mãe do Chico, que tinha esse merecimento, ela vai ver como são esses mundos, ela descreve, para quê? Puxa, eu quero viver num mundo assim, eu quero melhorar mais ainda para poder ter condições de viver num mundo melhor. Né? E nós vamos ver a descrição que ela faz de outros planetas onde as pessoas têm capacidade de volitar, de voar, o aprendizado é diferente. Para quem tem curiosidade sobre vida em outros planetas, esse livro é maravilhoso. Os espíritos já depurados vêm aos mundos inferiores frequentemente, a fim de ajudá-los a progredir. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmo, sem guias para orientá-los. O que seria de nós se os espíritos mais elevados, com mais condição, como Teresa de Ávila, Francisco de Assis, Gandhi, Chico Xavier, e muitos outros, não viessem ao planeta Terra para nos trazerem ensinamentos, para nos deixarem livros, para nos mostrarem como é que a vida deve ser vivida, né? Já pensou se Jesus não tivesse a sua infinita misericórdia de descer, ele que é o governador do planeta, descer dos planos crísticos, dos planos angelicais, que é muito acima dos planos superiores, ele fazer o sacrifício que ele fez de descer à Terra para nos mostrar como a vida deve ser vivida, nos mostrar aonde nós podemos chegar, porque nós podemos chegar aonde ele chegou, tanto no corpo físico na Terra, fazendo o que ele fez aqui no plano físico, porque ele usou o máximo, né, do corpo físico, o máximo da inteligência, o máximo do que o corpo é capaz de doar de magnetismo, como nos colocando que nós podemos chegar onde ele chegou em planos angelicais, nos planos crísticos, que é acima do puro. Se nós quisermos, se nós nos desenvolvermos, porque Jesus, como qualquer um de nós, começou em outros planetas, em outros planos, em outras galáxias, há bilhões de anos atrás, exatamente como nós começamos, como uma mônada. E há 4 bilhões de anos atrás, quando ele criou a Terra, ele já era um espírito crístico. E nós podemos chegar onde ele chegou. Imagina o que seria de nós se espíritos iluminados, elevados, não viessem até aos lugares mais baixos, nos lugares mais inferiores. Vamos lembrar, nós estamos no 2º degrau. O primeiro degrau é planeta primitivo, é homem das cavernas, comendo carne crua, começando a descobrir o tacape, começando a descobrir como é que se usa a pedra. Né? Esse é o primeiro estágio, nós estamos no 2º, gente. Provas e expiações, saiu da caverna, está começando a aprender, começando a melhorar de provas. E que nós fizemos com que fosse de provas e expiações. Nós estamos só no 2º degrau. Se os espíritos superiores não viessem até aqui nos mostrar, nos trazer ensinamentos, nos mostrar qual é o caminho, nós ficaríamos patinando, porque com todos os ensinamentos de Jesus, com todos os ensinamentos dos seus prepostos, como Krishna, Buda e muitos outros, com todos os ensinamentos e exemplos de espíritos como Francisco de Assis, nós ainda estamos patinando, a gente ainda está aqui sem saber caminhar. Imagina se eles não viessem. Acho que a gente ainda estaria dando com tacape na cabeça de outros, né? Arrancando do outro aquilo que nós queremos. A gente caminha, infelizmente, muito devagar. Muito devagar. Por isso que a gente precisa acordar, deixar de ser criança. Vamos buscar os livros, os ensinamentos, para que nós possamos crescer, aprender e nos melhorarmos. E isso nós temos em toda a codificação do Kardec.
nós temos nos livros do Chico, nós temos nos livros do Divaldo. Basta a gente querer aprender e, principalmente, colocar em prática. Nos modificarmos, colocando em prática os ensinamentos e fazendo a nossa vida se modificar também. Então, nós vamos continuar no próximo com mundos transitórios.